Se você acha que só agora, há loucos que querem deixar um túmulo mais chique que a própria casa. Espere até conhecer o mausoléu de Halicarnasso, um monumento tão extravagante que virou sinônimo de túmulo grandioso até hoje. Sim, é isso mesmo. A palavra mausoléu nasceu exatamente aqui. E, o melhor de tudo isso, como você está no Deixa que eu traduzo, o canal que simplifica até a arquitetura funerária, sempre regada com muito humor. Pode ter a certeza que vai ficar a conhecer tudo sobre o assunto e fazer sucesso nas reuniões da parentada. Então, prepare-se que a partir de agora, vamos viajar até a antiga Halicarnasso, onde amor, poder e muito mármore se juntaram para criar uma das maravilhas do mundo antigo. O mausoléu foi construído para Mausolo, governante da região da Cária, lá no século IV a.C. Mas o verdadeiro destaque aqui é Artemísia II, esposa e irmã de Mausolo. Calma! Sim, isso de casar com as irmãs era normal entre famílias reais naquela época. Não julgue com padrões de hoje. Quando Mausolo morreu, Artemísia resolveu fazer uma homenagem a seu defunto marido e irmão, mandando construir o túmulo mais espetacular jamais visto, e para isso, contratou simplesmente os melhores arquitetos e escultores da Grécia inteira. Era o equivalente antigo a contratar os Vingadores. Só que para fazer um túmulo, eles não economizaram em talento nem em despesas para garantir que essa seria uma obra para a eternidade. Artemísia queria que o mundo inteiro soubesse o quão grande seu marido era, e claro, também ela. Era uma declaração de amor, mas também uma jogada de marketing político de primeira. Ela estava determinada a criar algo que ninguém jamais esqueceria. E, spoiler, ela conseguiu. Halicarnasso ficava onde hoje está Bodrum, na Turquia. Era uma cidade portuária riquíssima, com influência grega, persa e egípcia. Literalmente, um caldeirão cultural. Pense num lugar onde você podia encontrar um filósofo grego discutindo com um mercador persa, enquanto um arquiteto egípcio desenhava um novo templo. Essa mistura de culturas, ideias e estilos era o ambiente perfeito para que algo tão único como um mausoléu pudesse nascer. A cidade não era apenas um ponto estratégico no mapa, mas um centro pulsante de inovação, onde as melhores mentes do mundo antigo se encontravam. Foi nesse cenário cosmopolita que o mausoléu ganhou vida, absorvendo um pouco de cada uma dessas grandes civilizações. Agora respire fundo, porque a descrição é digna de superprodução. O mausoléu tinha cerca de 45 metros de altura. Isso equivale a um edifício de 14 andares. Imagine só olhar para cima e ver essa estrutura monumental dominando o horizonte. E ele era dividido em 3 partes principais, cada uma mais impressionante que a outra. Primeiro, tinha uma base retangular gigante, feita do mais puro mármore branco, com colunas que cercavam todo o edifício, no melhor estilo grego. Só essa base já seria um monumento impressionante por si só, um templo digno de um deus. Mas para Artemísia, isso era apenas o começo, a fundação de algo muito maior. Acima dessa base vinha a segunda parte, uma pirâmide escalonada no topo. Sim, uma pirâmide como as do Egito, mas não tão grande e com um estilo diferente. Era um estilo predominantemente grego. Se você está achando essa mistura de templo grego com pirâmide egípcia um pouco estranha, é porque realmente era uma coisa muito estranha mesmo. Mas de alguma forma, funcionou. Criou uma silhueta única, que ninguém tinha visto antes. Era a fusão perfeita de 2 das maiores tradições arquitetônicas do mundo antigo. E no ponto mais alto, a cereja do bolo: uma carruagem esculpida. No topo da pirâmide havia uma escultura monumental de uma quadriga. Uma carruagem puxada por 4 cavalos, provavelmente representando Mausolo e Artemísia como se estivessem subindo aos céus, indo para a eternidade. Era quase como colocar um carro conversível de luxo no telhado do prédio mais alto da cidade, mas com muito mais classe e significado. Além de tudo isso, o mausoléu era inteiramente coberto de esculturas de tirar o fôlego. Elas representavam lendas, batalhas épicas, figuras mitológicas e até desfiles de cavalos. Cada centímetro da estrutura contava uma história, e não era qualquer artista que trabalhou ali. Os melhores escultores da época, nomes como Scopas,
Leucarés e Briaxis deixaram sua assinatura nessa obra-prima. Cada um ficou responsável por um lado do edifício, numa espécie de competição artística para ver quem criava o relevo mais espetacular. O resultado foi um banquete visual de arte e narrativa, uma galeria de arte a céu aberto. Mas afinal, o que tornou o mausoléu tão especial e o colocou na lista das 7 maravilhas do mundo antigo? Bem, foi justamente essa mistura inédita de estilos arquitetônicos. Ele unia a elegância das colunas gregas, a imponência da pirâmide egípcia e a riqueza decorativa dos persas. Tudo isso com um acabamento artístico impecável, executado pelos melhores do mundo. Mas não era apenas um túmulo bonito. Era um símbolo político poderoso, uma demonstração de poder, riqueza e, claro, amor. E talvez também um pouco de competição. Porque se tem uma coisa que a realeza antiga adorava, era mostrar para os vizinhos que eles faziam tudo maior e melhor. É importante saber que o mausoléu não era só um lugar de descanso para um rei. Era uma afirmação de que a dinastia de Mausolo era a mais poderosa e sofisticada de todas. E essa combinação de beleza arquitetônica, inovação e significado profundo o transformou em uma lenda. O mausoléu resistiu bravamente por mais de 16 séculos. Ele enfrentou invasões, tempestades, mudanças de governo e o próprio desgaste do tempo. Enquanto impérios nasciam e caíam, ele permanecia lá, de pé, como um testemunho da glória de Mausolo e Artemísia. Mas no século XIII, sua sorte acabou. Uma série de terremotos violentos atingiu a região e destruiu grande parte da sua estrutura. A majestosa construção ruiu, deixando um monte de pedras de mármore e esculturas quebradas espalhadas pelo chão. Pouco tempo depois, os cavaleiros de São João, que controlavam a área, viram todo aquele material de primeira e tiveram uma ideia incrível, pelo menos na sua visão. Eles decidiram reutilizar o mármore para reforçar o castelo que estavam construindo ali perto, em Bodrum. Sim, você ouviu direito. Desmontaram uma maravilha do mundo para fazer uma obra. Mas, para ser justo, essa atitude acabou salvando algumas das esculturas e relevos, que foram incorporados nas paredes do castelo, e por isso existem até hoje. Hoje, no lugar do mausoléu original, existem apenas ruínas, mas são ruínas importantes. Escavações arqueológicas ao longo dos anos revelaram fragmentos de colunas, partes do pedestal e, o mais importante, muitas das esculturas que decoravam o edifício. Alguns dos melhores e mais bem preservados detalhes, como frisos e estátuas gigantescas, que se acredita serem de Mausolo e Artemísia, foram levados para um museu britânico em Londres, onde estão preservados e expostos para o mundo ver. Visitar o local hoje é como tentar montar um quebra-cabeça gigante e antigo. Arqueólogos e historiadores ainda tentam reconstruir a aparência exata do monumento, usando cada pequeno fragmento encontrado para entender melhor essa maravilha perdida. É o quebra-cabeça máximo da antiguidade. O legado do mausoléu de Halicarnasso é incrível e vai muito além de suas ruínas. Ele influenciou o design de túmulos, monumentos e memoriais por toda a história ocidental. Muitas construções famosas de Washington a Londres buscaram inspiração em sua grandiosidade e estilo. E claro, ele deixou a língua portuguesa e muitas outras mais rica. Afinal, qualquer túmulo luxuoso e monumental que vemos hoje é chamado de mausoléu. E essa palavra nasceu aqui, em homenagem a Mausolo. Ele se foi, mas seu nome virou sinônimo de eternidade arquitetônica. E esse foi o túmulo que virou tendência mundial e nos deu uma nova palavra. No próximo episódio, seguimos para Éfeso, onde ficava um templo gigantesco dedicado à deusa mais multifuncional da mitologia, a deusa da caça, da lua e dos partos. Iremos visitar e conhecer melhor o templo de Ártemis, ou templo de Diana. A proposta está feita, e é sua obrigação ficar comigo em mais um vídeo aqui no canal. Deixa que eu traduzo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo, comentar tudo aquilo que quiser. E, se ainda não está inscrito, esta é a sua oportunidade de se inscrever. Felicidades e até a próxima!